qual é o nome da série que a gente está estudando nessas 5 semanas últimas? Vamos lá. Arrumando a bagunça da minha vida. Hoje é a 5ª mensagem numa série de 5, realmente, tá bom? E eu, por exemplo, hoje, o Felipe pregou aqui pela manhã, eu fui abençoadíssimo. Eu estou falando, o Felipe devia vir aqui hoje de novo ministrar, porque hoje eu devia ter gravado, passar para vocês aqui, porque realmente ele fez com muita graça, com muita excelência, com muita qualidade, e que Deus tenha misericórdia de nós aqui hoje também. Amém? O tema da série, ela é muito sugestivo, porque, irmãos, a nossa vida está começando a voltar ao normal, não é isso? E nós precisamos, percebemos que tem algumas coisas muito complicadas. Essa semana passada nós pintamos o interior da nossa casa, que tinha 6 anos que havia sido pintada, e nós fomos tirar coisas e percebemos que muitas coisas estavam bagunçadas, porque, como o pastor Silvio disse aqui, quando as coisas estão um pouco bagunçadas, elas dificultam a nossa vida, né? Uma conta corrente bagunçada traz muita dificuldade, né? Um carro bagunçado, né? Documentos do carro bagunçado, traz muito transtorno, inviabiliza muita coisa, né? Imagine, as donas de casa aí sabem, uma cozinha bem bagunçada, irmãos. Uma cozinha bem bagunçada, né? Imagine. Então, uma coisa bagunçada, um ambiente bagunçado, uma vida bagunçada é muito ruim. Mas, imagine, irmãos, áreas importantes, cruciais da nossa vida bagunçada. Então, Deus quer dar norte, Deus quer trazer luz. Eu estou sempre citando esse texto de Gênesis capítulo 1, verso 2. A Bíblia, em princípio, começa dizendo que a terra era sem forma e vazia, né? Havia trevas na face do abismo, né? O Espírito de Deus pairava sobre o abismo, mas aí Deus liberou uma palavra de ordem ao caos, né? E aí eu tenho crido demais, mesmo, que quando a única possibilidade das coisas serem organizadas em nossa vida é pela luz de Cristo, é pela luz da palavra de Deus. Uma das figuras para a palavra tem a palavra bíblica, a palavra de Deus tem muitas figuras, mas uma delas, por exemplo, tem a marreta, né, o martelo, a água, o próprio pão, não é? Mas uma das figuras é a luz, né? É lâmpada, né? Como diz o Salmo 119, a palavra de Deus é luz, é lâmpada para os meus pés. Então, a ordem foi devolvida, o caos foi retirado quando a luz de Deus veio. A Bíblia diz no verso 2, acho, haja luz. Então, a luz da palavra, a luz do Evangelho vai trazer ordem à sua bagunça, ao seu caos, e nós estamos aprendendo sobre isso aqui. O texto que todas as semanas os pastores leram, não é? É o texto de Colossenses 2, 5, que diz: me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm em Cristo Jesus. Parece que manter a fé firme tem a ver com um ambiente de ordem. Então, quando as coisas estão desordenadas, então a fé vai se tornando vacilante. Deus deseja que a nossa vida esteja em ordem, esteja firme, não é? Esteja na presença de Deus. Você não tem nada a ganhar com a bagunça, e isso foi repetido aqui muitas vezes. Ao contrário, você tem muito a perder com a bagunça. Então, vamos nos organizar. E a gente está terminando essa série e repetidamente dizendo que a vida interior e a vida exterior, tal qual, elas vivem no mesmo nível de importância. Estas duas áreas da nossa vida precisam de ser reorganizadas. Os nossos casamentos, os nossos relacionamentos, os nossos filhos, trabalho, estudo, carreira, saúde, ministério, etc, etc. Não pode uma coisa estar muito certa e as outras estarem bagunçadas. Os temas das mensagens podem ser repetidos ou relembrados aqui para os irmãos, arrumando a bagunça causada pelo sofrimento. Se eu não me engano, foi a pastora Sônia que ministrou essa palavra. Depois, arrumando a bagunça causada pela ira, arrumando a bagunça causada pela tristeza,
e arrumando a bagunça causada pela instabilidade financeira. Hoje nós terminamos a série aqui, mas a gente ainda vai ter lá na célula mais uma palavra sobre o tema de hoje, que é arrumando a bagunça gerada pelo medo. Eu queria citar o texto de João 4,18 que diz: no amor não há medo. Diga comigo, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. A palavra medo aí aparece pelo menos 4 vezes. Então, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo supõe castigo, aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Então, o medo vai minando a nossa fé. O medo, ele vai desestabilizando a nossa fé. E o medo, ele nada de braçada em um ambiente onde não se há amor. Deus nos criou, irmãos, para depender do amor dele. O texto de João 15 é muito sugestivo aqui, porque diz: eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. E aquele que permanece em mim, ou seja, aquele que permanece no amor, não é? O amor não é um sentimento, o amor é uma pessoa. Jesus, a palavra diz que Deus é amor. Deus é amor. Então, permanecer no amor é permanecer dando fruto. O texto de Provérbios 3, 25 e 26 diz: não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Irmãos, nós temos um passado, ficou para trás, sabe, que Jesus nos perdoou, que Jesus, seja ele de conquista, seja ele de derrota, ele está resolvido, amém? Nós temos um futuro e nós temos um presente. Nós precisamos de viver sobre essa perspectiva de estarmos seguros na presença de Deus. A calamidade, nem de noite, nem de dia, né? A seta que voa de dia, a mortandade que assola o meio-dia, como diz o Salmo 91, a gente tem que estar certos, tranquilos em Deus. Dormir no sono do justo, como diz a palavra do Senhor. Esses males chegam, a calamidade repentina, ele vem à casa do ímpio, mas o Senhor é a nossa segurança. Ele impedirá de que a gente caia no laço do passarinheiro, na peste perniciosa e na armadilha. Esse autor diz: coragem não é a ausência de medo, mas o domínio sobre ele. Então, o medo, e eu vou falar um pouco sobre isso, precisa de ser dito que ele tem um cunho também protetivo, não é? Mas o que estamos falando aqui é sobre o medo paralisante. Tá? O pastor Max Lucado tem um livro que eu gosto, eu li esse livro no passado. Eu não li muitos livros do Max Lucado, mas é interessante esse livro, até pedi para botar hoje aí, Sem Medo de Viver, acho que é esse o texto. Então viva sem medo, porque você está sendo aperfeiçoado no amor de Deus, tá bom? Max Lucado diz: todas as coisas boas e pequenas vêm do propósito de Deus e servem à sua boa vontade. Quando o mundo parece fora de controle, ele não está. Deus está no controle de todas as coisas. Quando os senhores da guerra parecem estar no comando, eles não estão. Quando as catástrofes ecológicas dominam o dia, não deixe que elas o dominem. Nosso Pai diagnosticou a dor do mundo e escreveu o livro sobre o seu tratamento. Podemos confiar nele. Tudo vai dar certo no fim. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o fim. Eu, quando era criança, as pessoas botavam medo na gente com o livro do Apocalipse. E dizia assim: você não pode nem ler o livro do Apocalipse, porque aquele livro é terrível. Gente, o livro do Apocalipse é a história do Cordeiro vencedor. Amém? É a história dos vencedores, a história do final triunfante do Cordeiro e dos seus seguidores, daqueles que creram nele.
Amém? No final vai dar certo, no final o Senhor fará sobressair a nossa justiça como o sol ao meio-dia. Então crê em Deus, viva sob essa fé. O Salmo 116,6 diz: o Senhor está comigo, não temerei. Não posso temer não vou temer o que o homem pode me fazer. O que as instituições podem fazer, o que o governo pode fazer, o que o inimigo pode fazer. Não tema, não tema. E vença todos os níveis de medo possíveis. Existe o medo leve, que ele vai causar repreensão. O medo moderado, que cria preocupação. O medo constante, ele gera ansiedade. Hoje eu citei o texto de Filipenses aqui, que a gente tem que lançar fora toda a ansiedade que tem origem muitas vezes no medo. Tá? Então, quando o medo passa a ser intenso, ele traz pavor. Quando o medo fica insuportável, a gente fica com pânico. E quantas pessoas estão vivendo a síndrome do pânico por causa de excessos desnecessários? Existem 6 níveis de medo. Medo da pobreza, esse Greg Massey, ele identificou esses 6 níveis de medo na sociedade moderna, que é o medo da pobreza, o medo da crítica, o medo da perda do amor, o medo de doença, o medo de velhice e o medo da morte. Mas, de maneira geral, a gente pode classificá-los aqui como o medo normal, né? Aquela coisa, vamos dizer assim, em níveis de apreensão, né? O medo normal que pode até nos proteger, né? Quantos de nós fomos protegidos por causa do medo natural que todos nós precisamos de ter? Imagine uma criança que não tem medo de nada, não é? Que chega na ponta na beira assim e pisa, não é? Se uma criança não tem medo, e aí por isso que ela está vulnerável, porque ela não tem conhecimento do que é perigoso, então ela fica vulnerável. Então, esse medo que nos protege, de certa forma, que Deus colocou em nós, não é disso que nós estamos falando de um medo anormal. Mas esse medo que é um mecanismo de defesa para o nosso organismo, né? Para o nosso coração, foi Deus que colocou em nós, não é disso que nós estamos falando, mas desse medo desequilibrado, né? Esse medo sem razão. E aí a gente sabe que as pessoas, acho que foi o Max Lucado também que disse isso, que 90% dos medos que a gente tem de coisas, eles nunca ocorreram, não é? E foi desnecessário a gente viver aquele medo, foi desnecessário. Então aquilo só trouxe ansiedade, aquilo só trouxe problemas nas nossas emoções que não deveriam serem vividos. O que pode causar medo em você? Nós temos exemplos bíblicos de pessoas que por causa do medo atrasou a sua vida, atrasou a vida dos seus amigos, dos seus parentes, atrasou a vida do povo de Deus. Não é? Aquele exemplo de Números capítulo 13, muito provavelmente a gente vai meditar nesse texto na célula, é uma coisa muito pertinente aqui nesse tema ser dito. Como vocês sabem, quando o povo de Israel estava pronto para entrar na terra prometida, depois de andarem a trajetória direitinho, tudo, e aí chegam na frente aqui da terra para entrar. E aí o que o Moisés fala? Entra lá na terra prometida, manda 12 espias, 12 olheiros, né? Eles vão lá olhar, cada um de uma tribo, para eles verem como é que era a terra, porque o que se dizia é que a terra manava leite e mel. Então era uma terra boa para produção, porque o povo é um povo predominantemente rural. Então eles iam entrar numa terra maravilhosa, que mana leite e mel, que tem fontes de água, que tem coisas para produção maravilhosa, mas também
coisas naturais na terra, por exemplo, a tâmara, né? Alguém disse que o mel, estava se falando muito mais da tâmara, né? Daquela fruta extraordinária. Tive o privilégio de ter contato com a tâmara em Israel, lá no deserto de Sim. Uma fruta extraordinária, doce, não é? E tantas outras coisas naturais, o rio, as fontes e as riquezas da terra. E eles deviam entrar e ver como é que seria. E eles foram, aqueles 12 espias. Quando eles chegam lá, 12 deles, quando chegam lá, apenas 2 deram um testemunho perfeito, um testemunho bom, um testemunho baseado na pessoa de Deus, na identidade deles, na identidade de Deus, no poder de Deus, na promessa de Deus. Mas 10 deram um testemunho de medo. Então, o relatório do medo atrasou o povo de Israel. Sabem quantos anos, irmãos? Quantos? 40 anos. 40 anos. O livro de Números não deveria ter sido escrito em tese. Ora, mas se o povo... Porque a gente faz, quando vai em Israel, tem algumas caravanas que faz aquele trajeto. Em ônibus a gente fez... a terra hoje, né, passa inclusive num túnel debaixo do Mar Vermelho, está tudo pavimentado, tudo maravilhoso, dentro de um ônibus com ar-condicionado. Então a gente fez em poucas horas. O povo de Israel faria talvez, né, com 3 milhões de pessoas, com animais, com uma bagagem extensa que eles trouxeram lá do pagamento de 400 anos de trabalho no Egito. Então vamos tardar que eles passassem 1 ano fazendo aquela viagem, que não seria isso, sabe, em hipótese nenhuma. Mas vamos lá. Eles atrasaram a vida deles, irmãos, em 40 anos. E aí, se a gente fazer a conta lá num papelzinho, talvez 38 anos e tal. Mas sabe o que significa isso? Olha, diz o verso 31 e 32. Mas os homens que tinham ido com eles disseram: não podemos atacar aquele povo, é mais forte do que nós. E espalharam entre os israelitas um relatório negativo, um relatório de medo acerca daquela terra. Eles disseram: a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Todos que vivem são de grande estatura. Eles eram como gigantes e eles iam nos comer como comem pães. Sabe, eles começaram a viajar, irmãos, com medo. "40 anos de prejuízo, de atraso." E aí, quantos anos da sua vida já foram perdidos porque você tem medo de avançar? O apóstolo Paulo diz em Filipenses: deixando as coisas para trás, prossigo para as que estão diante de mim. Não que eu haja alcançado, mas uma coisa eu faço, deixando as coisas para trás, eu prossigo, sem medo. Sabe, enfrente o medo. As pessoas corajosas não significa que elas não têm medo, mas elas enfrentam. Deus está abrindo portas, está aqui na frente da pessoa, mas portas de emprego, portas de empreendimento, portas ministeriais, de relacionamentos. Mas a pessoa ela foi marcada negativamente por experiências no passado. Ela não coloca a fé no lugar que tem que ser colocado, coloca a fé contrária, no medo. E a gente tem que crer na palavra de Deus que está dizendo: avance. Vocês vão tomar posse dessa terra. O medo nasce, irmão, onde a fé morre. Não deixe que o medo mate a sua fé. Avance em Deus. A palavra do Senhor, eu gosto tanto desse texto de Romanos, né? Foi esse texto que levou o Lutero à conversão, né? O texto de Romanos capítulo 1, verso 17. Porque o 16 diz que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. E o verso 17, vai dizer que esse Evangelho, ou seja, a justiça de Deus, o Evangelho de Deus, ele é manifesto de fé em fé. Como está escrito: porque o justo viverá pela fé. O justo viverá da fé. Não é possível haver fé onde há medo. O medo, irmãos, é um espírito. Esse medo que estamos falando aqui é um espírito. Pastor César Castellanos, eu ouvi tanto aquele homem, alguma década atrás pelo menos, mas ele tinha
uma palavra muito forte sobre essa questão do medo, e uma delas era que o medo é um espírito, e você precisa de avançar, porque Satanás, ele não pode parar você, porque você é filho amado de Deus. Há uma palavra, é uma promessa de Deus sobre a sua vida, e você vai avançar, você vai prosperar, você vai herdar a promessa, a terra que mana leite e mel, que Deus deu para você, para os seus filhos, para a sua prole, para o seu negócio, para a sua saúde. Você deve avançar, porque muito do que você pensa que vê é virtual, está no nível do medo. Quando você abrir os seus olhos, os olhos da fé, você vai ver que Deus já te deu tudo que você precisa para continuar e avançar. Há pessoas aqui dentro que desistiram dos planos de Deus para a sua vida por causa do medo. Vocês sabem que essa geração que chegou em Cades Barneia para ver a terra prometida, eles morreram ali sem entrar na terra. E eles ficaram rodando por 40 anos, até eles morrerem, até que todos morressem, e então Deus entrou na terra com uma nova geração. E as únicas duas pessoas que conseguiram entrar na terra foi Josué e Calebe, porque eles tiveram o discurso da fé. Amém? O discurso daqueles que creem. O discurso do medo, o relatório do medo, fez uma geração inteira morrer no deserto. Então, não morra no deserto. De que você tem medo? Se Deus é com você, quem será contra você, meu filho? Pessoas, por causa do medo, estão desanimando de outras pessoas. Medo de se relacionar, medo de amar, medo de perdoar, medo de novo viver em comunidade. Ei, se você não viver em comunidade, você vai viver no deserto. Onde é que você vai viver? E no deserto não se vive. Deserto é lugar de teste. Se você ficar no deserto, você morre. Se deserto fosse lugar de gente morar, Deus tinha deixado o povo de Israel organizar todas as situações e dado para eles ali um maná eterno para eles ficarem no deserto a vida toda. Ei, deserto é um lugar de teste. Saia do deserto, amadureça, cresça, permita a maturidade de Cristo alcançar a sua vida. As experiências, sejam elas amargas, seja ela o que for, elas não vêm na nossa vida, irmãos, para nos destruir, ela vem para nos fortalecer. É assim que os ventos, quando dão nas palmeiras, é para isso que eles vêm sobre elas, para que elas vão se fortalecendo dia a dia. Pessoas estão deixando que o medo as façam esquecer do cuidado e da grandeza de Deus. Pessoas estão, por causa do medo, sofrendo opressões espirituais. Vou repetir, crentes, por causa do medo, estão permitindo opressões espirituais, possessões demoníacas. O diabo fica na mente da pessoa, e a pessoa vai dando lugar, e o diabo entra. O diabo entra na vida da pessoa. Não deixe o medo te paralisar, você tem Jesus. Pedro, a palavra do Senhor diz que Pedro falou, naquela ocasião, ele está dentro do barco, Jesus vem de lá para cá, e o texto sagrado diz que eles começam a ficar com medo do fantasma. Jesus diz, sou eu. Se és tu, Senhor, manda que eu vá, então venha. E a Bíblia diz que ele começou a andar sobre as águas. É sobre as águas que Deus te quer andando. Você entendeu isso? Por favor, aplauda ele. E é isso que ele vai fazer com você. Mas a Bíblia diz que ele viu na força do vento, no movimento das águas, e começou a afundar. Ei, você estava indo tão bem. Por que você começou a afundar, filho? Filha, por que você começou a afundar? Você estava indo tão bem. Você estava altaneiramente, como diz o texto sagrado, andando sobre as águas, olhando firmemente para o autor e consumador da sua fé, como diz o texto de Hebreus. Mas você vai reparar no movimento das águas, na força do vento. Ei! Ele na hora, a Bíblia diz que Jesus mandou o vento parar, pegou Pedro, é claro, mas a Bíblia diz que Jesus que
é o Criador de todas as coisas, deu ordem ao vento, deu ordem às ondas, Ele dava ordem a demônios, enfim. Ele dará ordem em sua vida, a seu favor, em seu respeito. Então, viva sob essa perspectiva. E a grande expressão dos discípulos, eles estavam surpresos, como é que ele, quem é esse que até as águas lhe obedece, as ondas, o mar lhe obedece? Quem é esse? Esse é Jesus, esse é o Filho de Deus, e Ele nos prometeu que estaria conosco até os últimos dias. Ei, isso tem a ver com hoje, isso tem a ver com sua vida agora, isso tem a ver com sua família hoje, tem a ver com seu trabalho. A gente tem que trazer esses princípios para a vida atual, moderna, no dia a dia nosso, sabe, no negócio que você quer abrir, no negócio que você quer fazer, nos seus relacionamentos. Deus é com você. Gente que por causa do medo começa a viver uma mentira, ficando preso à mentira. Pessoas que por causa do medo começam a viver em desobediência. E a desobediência, irmãos, é pecado. E o pecado gera morte. O pecado gera morte. A visão que os israelitas, os 10 espias, tinham da promessa, foi substituída por uma visão de ventos, de ondas, de gigantes, e eles morreram no deserto. Pastor Bill Johnson, é o pastor da Bethel Church lá na Califórnia, ele diz que ver qualquer parte da nossa vida, seja no passado, seja no presente, seja no futuro, sem Deus no centro, é ver como uma mentira. A sua vida não é uma mentira, a sua vida é uma verdade. Então, veja a sua vida sempre como Deus no centro. Eu tenho ensinado isso há alguns anos já, porque meu pastor me ensinou isso talvez há uns mais de 20 anos atrás. Diz que foi pregado muitas vezes que uma ordem hierárquica nas nossas relações. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho. Quem já viu isso em algum lugar? Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja, depois o trabalho. Foi ensinado isso. E aí, irmãos, isso era um engano muito grande, e é um engano muito grande. Porque o pastor Geraldo me disse que quando a pessoa, meu Deus, tem que correr, quando a pessoa queria botar frouxura na família, não é? Nas suas responsabilidades com a família, ele dizia: não, eu estou muito envolvido com Deus, estou muito envolvido com Deus, eu tenho que buscar a Deus. Aí, quando ele queria dar os migués, né, na vida da igreja, aí o que ele dizia? Eu estou muito dedicado à minha família, então, infelizmente. Aí o próprio pastor que ensinou aquilo para ele, diz: ele está se dedicando à família, fazer o quê? E aí, daqui a pouco, o indivíduo abandonava a igreja, abandonava Deus, e aí nem família, nem Deus, nem nada. Daqui a pouco estava perdendo a família, estava perdendo o trabalho, estava perdendo tudo. Porque criou essa ordem de prioridade hierárquica, nesse sentido vertical. Mas a ideia melhor, irmãos, da hierarquização das nossas relações, é o seguinte: já disse isso aqui, vou repetir, você precisa guardar isso em seu coração. Todas as coisas da nossa vida tem que ter Jesus no centro. Se eu estou lidando com a família, então quem é o centro da minha casa? Jesus. Amém? Se eu estou no trabalho, sobre o meu trabalho, a questão aqui é o trabalho, eu estou trabalhando, eu tenho o meu serviço lá, e eu trabalho. Quem é o centro do meu trabalho? Jesus. Vamos dizer sonoramente aqui: quem é o centro do meu trabalho? Jesus. No meu ministério aqui, a gente está trabalhando para o Senhor. Quem é o centro do ministério? Jesus. Então, irmãos, essa hierarquização nesse sentido é muito ruim. Porque se a pessoa não dá prioridade para a sua casa, porque o apóstolo Paulo diz que aqueles que não cuidam da sua casa negou a fé, é pior do que os incrédulos. E se o indivíduo não está cuidando da casa dele, então a gente diz para ele: meu filho, Jesus não está no centro.
Você não botou Jesus no centro da sua casa. Se o indivíduo não está servindo no ministério, todos nós temos dom, podemos servir o Senhor na igreja, podemos. Aí, se a gente não está servindo a igreja, o que acontece? O que a gente tem que perguntar para ela? Jesus é o centro nessa área da sua vida? E assim vai. Então, todas as questões, todas as áreas da sua vida, Jesus tem que ser o centro. E hoje, você pode arrumar a bagunça gerada pelo medo, fazendo algumas coisas. E eu queria citar pelo menos 5 aqui, rapidamente. A primeira é: reconheça as origens do seu medo e converse com pessoas maduras na fé. Tiago 1,16, muito conhecido, diz: portanto, confesse seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou é poderosa e eficaz. Querido, reconheça a origem do medo. Entenda a origem do medo, vá a fundo, peça para Deus revelar. Por que você está com medo? O Espírito Santo, ele quer abrir o nosso coração para que a gente tenha essa revelação, porque se a gente sabe a origem, a gente sabe combater. Evan McManus, esse irmão tão criativo, eu tive o privilégio de conhecer o McManus e a igreja dele lá em Hollywood. Ele diz assim: o meu melhor futuro, o seu melhor futuro está esperando nos seus relacionamentos mais íntimos. Então, vença o medo com relacionamentos profundos. Não abra mão dos relacionamentos profundos. Eu sempre digo isso, essa é uma frase do pastor Mike Murdock: quando Deus quer te abençoar, coloca você perto de uma pessoa. A bênção de Deus normalmente passa por esse crivo. Por exemplo, a bênção só um exemplo, a bênção da gestação. Onde é que ela acontece? É pelo relacionamento. Então, a gente vence o medo com esse entendimento. Então, qual é a origem dele? Eu preciso de conversar com pessoas, eu preciso de falar com pessoas, trazer luz. Uma forma de trazer luz a possibilidades de cura. João 8,32: se você permanecer firme na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos, e conhecerão a verdade vos libertará. Esse é o texto do presidente. E conhecerão a verdade vos libertará. João 8,32. Então pense sobre isso e não abandone as relações. Se nós tirarmos as relações da vida cristã, eu vou dizer para você, na verdade, nós vamos tirar 90% dela. Vai sobrar muito pouco se nós tirarmos os relacionamentos da vida cristã. Segundo lugar, oponha-se ao espírito maligno que gera confusão interior. 1 Pedro 5,7 diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Sejam sóbrios e vigiantes. O diabo, inimigo de vocês, anda ao derredor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O medo, como disse, é um espírito e ele se chama Satanás. O diabo quer que você fique com medo, quer que você pare. A ansiedade é uma porta de espíritos malignos para agir em sua casa, agir na sua vida, agir nos seus negócios, agir nos seus avanços, agir no seu sonho. Transforme o receio da vida em oração, em confiança em Deus, em fé, e coloque diante de Deus. E aí expulse essa opressão da sua vida. Quanto mais você forem conhecidas de Deus, os seus pedidos, as suas necessidades, mais Deus terá prazer em deliberar em seu favor. A melhor opção para um cristão, irmãos, é crer. Quando eu não tenho resposta, então eu creio. Quando eu não sei, é porque então eu tenho que crer. Ainda que a fé é racional, a fé me explica, a fé é razoável, mas quando eu não sei, é hora de quê? É hora de crer. Alguma coisa que você não sabe? Então creia. Então creia em Deus, viva a fé. Em terceiro lugar, confie que Deus Pai será seu protetor, seu provedor, no presente e também no futuro. Jeremias 29:11, já citei esse texto aqui hoje. Antes que a gente queira
pense, deseje também, como diz Filipenses, Ele fará infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Ele é nosso provedor. É racional ou é irracional a gente preocupar ou passar pela nossa cabeça que Deus vai nos deixar. Ele cuida dos animais que estão no campo, do leãozinho. Ele dá comida para a tartaruga todos os dias, para os peixes nos oceanos, nas regiões mais abissais, mais profundas dos oceanos. Deus está lá alimentando aqueles peixinhos. Deus está cuidando das formigas. Não vai cuidar de você. Deus cuida dos lírios do campo. Ele se veste melhor do que Salomão, não é isso que o texto disse? Ele sabe o que você precisa, Ele tem planos para você, Ele tem plano para mim. Que Deus gere fé no seu coração hoje para você viver isso. Ah, pastor, mas quando as coisas estão tudo feio, está tudo ruim, está tudo complicado, faça como Abacuque. Mesmo que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, a malhada seja arrebatada do curral, ainda assim eu exultarei no Deus da minha salvação, eu vou crer em Deus. Sabe, disseram, Jesus disse, olha, várias pessoas me abandonaram, vocês também não vão? Disse para os 12, o que eles disseram? Senhor, para quem iremos nós? Se só tu tens a palavra de vida eterna. Ei, filho, não abra mão de Deus, porque para quem você vai? Não abra mão de Jesus, porque você não tem outro lugar, outra pessoa para ir. No fim das contas, a mensagem que a cruz nos traz não é de derrota, como disse a respeito de Apocalipse, mas de vitória. Nós podemos perder uma ou outra batalha, meu filho, mas saiba que no final nós triunfaremos sobre os inimigos, porque Ele venceu na cruz. O texto de Tessalonicenses fala isso em um nível militar, né? Tão tremendo. Ele realmente rasgou o escrito de dívida que era contra nós, Ele pagou a dívida, Ele triunfou deles na cruz. Irmãos, isso é mais verdade isso é mais real do que essa mesa que eu estou usando aqui. Hoje, você pode arrumar a bagunça gerada pelo medo, fazendo o quê? Peça ao Espírito Santo fé para viver bem o hoje e cumprir com suas responsabilidades. Não existe direitos, irmãos, sem responsabilidades, amém? Amém? Ora, se eu sou pai, é um direito ser pai, é um direito ser mãe, é um direito ser esposo, mas há responsabilidades e privilégios também. Então que Deus te ajude a ter fé para viver bem, cumprindo cada uma das suas responsabilidades. Ninguém tem uma vida perfeita, mas a gente pode sim viver uma vida ideal sobre a perspectiva da palavra do Senhor, o nosso Deus. Tiago 4, 13 e 14 diz, ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou para aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, o que é a sua vida. Vocês são como uma neblina que aparece por pouco tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isso ou aquilo. Aqueles que realmente temem Deus, toda a sua vida é sob a perspectiva da fé. Eu vou, se Deus quiser, e vou voltar. Deus me abençoando. Deus vai me levar, Deus vai me trazer. Coloque Deus em todas as questões da sua vida. Augusto Cury diz, você não pode dar um cartão de crédito ilimitado para as suas emoções. Talvez ele esteja falando dessa questão do governo das emoções, do governo dos sentimentos. Olha, o sentimento, irmãos, não há segurança no sentimento. É como água que a gente tenta pegar. A gente não pode deixar a nossa vida ser governada por emoções e por sentimentos, mas por princípios da palavra de Deus. As emoções, elas passam. Se eu não estou sentindo, significa que é fato. É fato o que Jesus disse que é. Jesus venceu Satanás dizendo, está escrito. Se Deus disse, é, e pronto. Viver direito, viver bem, pela fé, é viver sob essa perspectiva. Viver, como estamos dizendo, viver pela fé é viver sob uma palavra. Que palavra é essa? É a palavra de Deus. É um contraste diante dos sentimentos, diante do que eu sinto, eu deixo de sentir.
Então, viva bem, viva bem, viva bem, viva a fé para viver bem. Isso não somente hoje, mas para o seu futuro, para a sua eternidade, respondendo com as suas obrigações. O texto sagrado, essa questão de responsabilidade significa responder por. Você responde por. Existem papéis na sociedade, na igreja, na família, que estão esperando que você responda. E eu queria desafiar você a surpreender aqueles que estão com você. Surpreender fazendo mais do que eles esperam. Por último, não seja dominado pelo medo da morte. Queridos, Jesus já venceu a morte. O texto sagrado diz que Ele é a ressurreição e a vida. Esse texto de João 11, 25. Disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente, mas viverá eternamente. Crê você nisso? Ele falando para Marta. Queridos, um crente não pode viver sob a tirania do medo da morte, porque o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, dizendo a respeito da morte, ele diz: onde está a morte, o teu aguilhão? A morte foi vencida na cruz do Calvário. É o próprio Jesus que diz: olha, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus venceu o mundo, Jesus venceu a carne e Jesus venceu a morte. Então, não tenha medo da morte, tenha medo de pecar. Porque a única coisa que pode matar você definitivamente é a morte. A Bíblia diz: aqueles que creem em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu vou repetir. Então não tenha medo da morte, tenha medo de pecar. Porque aqueles que creem em mim, ainda que morra, viverá. Então, irmão, a morte é um detalhe. Nós lemos agora um livro do pastor Tim Keller a respeito de algumas fases, 3 fases muito poderosas na nossa vida. Se você quiser ler esse livro, a gente pode adquirir e trazer para você. Nascimento, Morte e Casamento. Que livro extraordinário. Sônia leu esse livro, eu já havia lido, e depois que ela terminou de ler, ela falou assim: meu amor, eu estou com vontade de morrer agora. Ela brincou. Porque, irmãos, ela viu o quanto que a morte não é mais para nós, sabe, esse grande bicho-papão, porque o nosso Senhor, Ele é o dono da vida. Como vamos temer algo que já foi tragado, já foi vencido? Pessoas que vivem nesse terror da morte. Se você está em Cristo, amado, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo na fé do Filho de Deus que se entregou por mim, que morreu em meu favor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Timóteos, 2 Timóteo, ele diz assim: olha, eu estou constrangido entre estar com vocês e ir, porque a sentença de morte dele já tinha sido dada. Ele já tinha o Nero, talvez o César, o César já tinha dado uma sentença para ele. Ele havia sido livre no primeiro julgamento, mas ele sabia que ia ser condenado à morte, não é? E como ele era romano, ele não foi crucificado por isso, mas ele foi decapitado, então ele sabia que isso ia acontecer. Ele diz: entre uma coisa e outra, eu estou aqui constrangido, por um lado eu quero ficar com vocês, eu quero estar com vocês. Por outro lado, eu quero morrer e estar com Jesus, com meu Senhor, que é infinitamente melhor. Aí tem umas doutrinas aí, né, de alguns que fala da inconsciência da morte. Olha, como é que a gente vai para um lugar inconsciente que é infinitamente melhor? O apóstolo Paulo está dizendo: se você então morre em Cristo, você vai para um lugar infinitamente melhor. Estar em Cristo, você vai estar em Cristo, que é infinitamente melhor. Então, como que eu vou ter medo da morte? Eu até tenho problemas, irmãos, algumas coisas que é complicadas para mim como pastor, e eu preciso confessar isso aqui, essa dinâmica da morte. Porque quem veio aqui no sepultamento da minha mãe? Poucas pessoas, mas vocês viram como é que eu estava aqui? É assim que eu me comporto, irmãos. E assim, eu quero respeitar todos os irmãos que vivem um luto eterno quando alguém crente, servo de Deus, morre. Mas olha, sinceramente, a minha tendência, desculpe,
Está aqui a pastora Elisa, que perdeu a sua mãe, mas a minha tendência é alegrar-me. Desculpa, eu não sei nem se eu preciso pedir desculpa disso, mas a minha tendência é me alegrar quando uma pessoa que viveu bastante, um crente, um servo de Deus, porque a Bíblia diz que preciosa é para Deus a morte dos seus santos. O apóstolo Paulo diz, olha, infinitamente melhor, infinitamente melhor. Eu quero estar com Cristo. É claro, irmãos, que a morte é um inimigo e a gente deve chorar a perda, a ausência da pessoa, mas a alegria de saber que aquela pessoa está em Cristo é muito superior ao ponto da gente conseguir ser consolado. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz, olha, irmãos, não quero que vocês vivam confusão a respeito dessas coisas, porque o Senhor vai, aqueles que estiverem aqui, Ele vai chamar no arrebatamento, mas depois então, aqueles que tiverem morrido em Cristo serão chamados também, e haverá, ao som da trombeta dos anjos de Deus, então haverá um encontro nos ares. Sabe, é sobre isso que a gente está falando aqui, e é nessa perspectiva que a gente vai viver, vai vencer o nosso medo de tudo, e esse maior medo que as pessoas têm, que é o medo da morte. Aleluia! Tem uma irmã nossa, que ela está com câncer já há alguns anos, amiga nossa, amiga, e ela disse, pastor, aqui na igreja, na família, as pessoas não querem conversar comigo sobre a morte, o senhor pode conversar comigo? Eu, com todo prazer, com toda alegria, vamos conversar, porque a vida, irmãos, é um útero, é como um útero, onde nós estamos estando formados, preparados para viver a vida definitiva, que é após a morte. Mas essa vida definitiva, ela só pode ser adquirida no Senhor da ressurreição e no Senhor da vida, e o nome dele é Yeshua, o nome dele é Jesus. Por favor, aplauda o Senhor e fique de pé, nós vamos orar. Aleluia. Vencemos então o medo. Vençamos o medo com aquele que enfrentou todos os medos possíveis. Reconheça as origens dos seus medos e faça isso conversando com pessoas maduras na fé. Oponha-se aos espíritos malignos que geram confusão interior. Então expulse o medo que muitas vezes ele tem origem maligna. Confie que Deus está ao seu redor, te protegendo. É isso que Pedro falou. Deus está ao nosso redor. O Satanás está ao derredor, mas Deus está nos cobrindo. A Bíblia diz que as suas asas nos cobrem. Amém? O cajado dele nos consola. Ele nos conduz, ele nos coloca perante uma mesa. Nada vai nos faltar. Amém? Ainda que o caos esteja como nós lemos aqui de Abacuque. Peça ao Espírito Santo fé para viver bem. O Espírito Santo é o seu amigo, é o seu melhor amigo. Ele está aqui. Jesus foi, mas ele ficou. Amém? Vamos orar ao Senhor? Não seja dominado pela morte. Espírito Santo, agora nós estamos aqui. E estamos tão, Senhor, cheios de fé agora, porque o Senhor falou em nosso coração. E nessa fé nós queremos andar. Nessa fé nós queremos viver. Nessa fé nós queremos, Senhor, avançar. Oh Deus, essa série de mensagens, Senhor, certamente nos orientou, nos alinhou com o céu. E nós podemos, Senhor, agora ter restaurado, reorganizado, alinhado na nossa vida interior e também exterior. Podemos ter ordem, Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Eu quero abençoar os teus filhos que vieram aqui hoje com essa palavra de consolo, com essa palavra de direção, com essa palavra de ordem. Ah, meu Deus, há famílias aqui que pontualmente podem sentar, meditar no que foi dito e resolver questões que estavam pendentes. Armários da alma, armários da vida. Coisas, Senhor, que envolvia o trabalho, coisas que envolviam o ministério, pessoas que ficou com o ministério bagunçado, mas eles estão de volta, Senhor, com as coisas ordenadas, com as finanças, como foi dito, meu Deus, com coisas relacionadas com a relação com o marido, com o filho, meu Deus.
sonhos, meu Deus, que foram bagunçados, que foram destroçados, que tiveram de ser adiados, Pai. Oh, meu Deus, os teus filhos estão ordenando todas essas coisas. Meu Deus, o Senhor está colocando ordem no caos, que haja luz. Meu Deus, veio luz. Ah, Senhor, como diz a tua palavra, a gente vive cada um na luz que recebemos. Meu Deus, e que os teus filhos que receberam luz hoje, oh, meu Deus, conduza os teus filhos. Conduza os teus filhos nesse triunfo. Oh, meu Deus, nós profetizamos na vida da Igreja de Cristo Dogmas, de cada homem e mulher que está aqui, meu Deus, que tiveram e que terão as suas vidas retomadas, ordenadas. Meu Deus, essas vidas se tornarão frutíferas, como disse Jesus em João 15. Eles são, todos nós somos ramos dessa videira e vamos permanecer, e o Senhor vai permanecer em nós. Nós podemos ver pessoas aqui, ó Deus, que estão tendo uma bênção, Senhor, nas suas casas, nos seus lares, nas suas vidas espirituais, financeiras, mentais. Pessoas estão se organizando aqui agora. Eu creio, Senhor Jesus, na tua atuação, na tua luz, trazendo ordem, Senhor, a todo caos. Oh, meu Deus, pessoas que retomarão o ministério, retomarão, meu Deus, o trabalho, retomarão, lançarão fora todo estresse, toda doença, toda ansiedade. Meu Deus, eu creio demais que há pessoas aqui hoje, Senhor, que estão, Senhor, voltando à vida, a respirar como alguém que surgiu das águas e estão agora podendo respirar de novo. Nós cremos, Senhor, pessoas que podem ver o futuro. Ei, filho, o seu futuro está intacto em Deus. Como dizia o apóstolo René, olha, estive no futuro e gostei do que lá vi, em nome de Jesus. O seu futuro está guardado em Deus, ele está guardado por memória eterna. Você pode avançar para lá. Há um futuro para os seus filhos, há um futuro para o seu empreendimento, há um futuro para o seu negócio, há um futuro para a sua casa, há um futuro para a sua saúde. Há um futuro de Deus, um plano maior. Eu é quem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamento de vos dar o fim que desejais, em nome de Jesus. Quantos creem nisso? Em nome de Jesus, aplauda Ele, diga eu creio, amém. Aleluia. Levante suas mãos assim. Eu não sou mais escravo. As duas mãos, declare isso, que seja o seu hino de guerra. De Deus, eu não sou mais escravo do medo. Sou filho de Deus. você pode cantar isso, você pode dizer isso. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo. Essa é a sua canção. Acabou. Que a graça do Pai, do Filho e do Espírito Santo seja contigo. Que Deus te abençoe e vos guarde, faça resplandecer sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Que o Senhor te dê uma semana tremenda, abençoada, de vitória, de conquista, de chaves giradas e de portas abertas. Vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Beijo no coração, a gente se vê. Você que está comigo na internet aí, no YouTube, muito obrigado. Beijo no coração. Tenha uma semana de vitória e de conquista. Amém. Amém. Oh.